Olá pessoal, esse é o canal Biscoitinho do Binho e o nosso assunto de hoje é Biscoitinho de Cálculos Químicos 1. Olá pessoal, bem-vindo ao canal Biscoitinho do Binho, e esse biscoitinho é sobre o cálculo do número de mols, ou seja, transformar mol para massa e de massa para mol unicamente. Por isso o nome Cálculos Químicos 1. Então vamos lá. A tabela a seguir contém alguns dados sobre as substâncias ácido acetil salicílico, paracetamol e dipirona sódica, utilizadas como fármacos analgésicos. Muito bem, se um comprimido analgésico usado no combate à cefaleia, que é a dor de cabeça, possuir unicamente 2 vezes 10 a menos 4 mol de cada uma das substâncias, então ele está me dando o valor em mol aqui, que é 2 vezes 10 a menos 4 mol, e é de cada uma das substâncias. Então ele quer saber qual é a massa do comprimido. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos sempre começar com um mol. Olha, 1 mol do ácido acetil salicílico, que é esse daqui, tem 180 gramas. Eu não preciso calcular pela massa, porque ele já me dá aqui. Então, se você tem uma quantidade de 2 vezes 10 a menos 4 mol, você vai ter x gramas. Então, x igual a 360 vezes 10 a menos 4 gramas. Eu vou deixar assim, porque no final eu vou somar tudo. Muito bem. Passando agora para o paracetamol, você tem o seguinte: 1 mol de paracetamol, você tem 151 gramas. Logo, se você tem 2 vezes 10 a menos 4 mol, você vai ter x. Então, x vai ser igual a 2 vezes 151 dá 302. 302 vezes 10 a menos 4 gramas. Muito bem. E no caso agora para a dipirona sódica, você vai ter o seguinte cálculo. 1 mol de dipirona sódica equivale a 333 gramas, como ele está me falando aqui. Como você tem 2 vezes 10 a menos 4 mol, você vai ter x. Então, x vai ser igual a 666 vezes 10 a menos 4 gramas. Né? Muito bem. Agora, o que a gente tem que fazer? Para saber qual é a massa total do comprimido, é só a gente somar isso tudo. Somando isso, o que a gente vai ter? E de azul. Vamos lá. A massa do comprimido vai ser igual a 360 vezes 10 a menos 4, mais 302 vezes 10 a menos 4, mais 666 vezes 10 a menos 4. Essa soma dá 1.328 vezes 10 a menos 4. Então, você anda 4 casas depois da vírgula, 1, 2, 3, 4, né? Então, você vai ter a massa igual a 0,1328 gramas. Então, esse é o valor da massa comprimido, né? Então, vamos partir para 2. A jadeíte, também chamada de silicato de alumínio e sódio, é um mineral muito utilizado por artesãos para a confecção de peças de ornamentação e decoração, como joias e estatuetas. Calcule o valor do número de mols dessa substância e o número de mols de átomo de silício presente em uma estatueta com massa igual a 1.414 gramas de jadeíte. Bom, sempre começar com 1 mol. 1 mol dessa substância, a gente tem que fazer a conta. O sódio pesa 23, o alumínio pesa 27, o silício pesa 28. 28 vezes 2 dá 16, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Vai dar 56 aqui. O oxigênio é 16. 16 vezes 6, 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 1, 6, 7, 8, 9, 96. Você pega aqui 96, agora soma. 6 com 6, 12. 12 com 7, 19. 20, 21, 22. Vai 2.
9 com 5, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vai dar 202. 1 mol tem 202 gramas. Então, se você tem 1.414 gramas, você vai ter X mols. Então, X vai ser igual a 1.414 divididos por 202. Bom, 14 é o 2 multiplicado por 7. Vamos ver se bate. 202 vezes 7. 7 vezes 2, 14. Vai 1. 7 vezes 0, 0 mais 1. 7 vezes 2 dá 14. Dá lá, dá 1.414 certinho. Então, 7 mols. Esse é o valor do número de mols da substância. Mas ele perguntou também o número de mols de quê? Ele perguntou o número de mols de átomos de silício. Preste atenção nessa conta aqui. Uma molécula dessa, você tem quantos átomos de silício? 2, concorda? Uma molécula, você tem 2 átomos. Então, em 7 mols de moléculas, você vai ter quantos átomos? Né? Então, se cortar molécula com molécula aqui, a tua resposta vai ser em mol. 2 vezes, né? 2 vezes 7 vai dar 14, então X é igual a 14 mols de átomos, certo? Então aí, o número de mols de átomos de silício. Então são 14. A questão 3, ela fala assim: o rótulo de uma determinada marca de refrigerante indica que existe para cada 200 ml uma quantidade igual a 0,05 mol de ácido fosfórico. Como é para 200 ml, essa quantidade aqui, é porque ele no final me pergunta para 2 litros, então eu já vou converter direto. Olha só, se em 200 ml a gente tem uma quantidade de 0,05 mol, então em 2 litros, que é 2.000 ml, eu vou ter X mol. Então X vai ser igual a meio. Daqui para cá multiplicou por 10. Então meio mol. Então vamos lá. 1 mol de ácido fosfórico, que é o H3PO4, quando você soma, o O16 vezes 4 vai dar 64. Aqui passa avião toda hora, enchendo o saco, estragando o vídeo. 16 vezes 4 dá 64. 64 com 31 dá 95. E 95 mais 3 dá 98. 98 gramas. Então, se eu tenho 0,5 mol, X. Então, X é igual a 49 gramas. Essa seria a massa do ácido para um consumo de 2 litros. A questão 4 fala assim: o ácido pícrico tem como nome oficial 2,4,6 tritofenol. Tem como uso terapêutico aplicação em queimaduras, em associação com anestésicos locais. Era usado antigamente como corante amarelo em Cedilã. Hoje é usado também como explosivo nas granadas. Calcule a massa desse ácido em uma granada fabricada com 0,45 mol desta substância. Muito bem. Para os alunos da primeira série, cada pontinha dessa é um carbono. Ó, carbono, carbono. Para a segunda também. Carbono, 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 carbono. Como o carbono faz 4 ligações, esse carbono aqui, ó, vou mudar de cor. Esse carbono aqui, ó, tá fazendo 1, 2, 3, 4. Então ele não tem nada. Esse aqui, 1, 2, 3, 4, ele tá certinho. Esse aqui, 1, 2, 3. Então você tem que completar com H. O H tá escondido. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Tá vendo? 1, 2, 3, 4. Já tá completo. 1, 2, 3. Tem um H aqui. 4. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Já tá completo. Então, essa molécula tem 6 átomos de carbono. Então, C6. Ela tem
1, 2, 3 átomos de hidrogênio, H3. Ela tem 1, 2, 3 átomos de nitrogênio, N3. E ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de oxigênio, O7. Se você errar um átomo aí, já era. Você vai errar a fórmula molecular, você vai errar o peso. Então, essa soma, se você fizer aqui, vai ficar 12 vezes 6 do carbono. O carbono pesa 12 vezes 6, mais o hidrogênio que pesa 1 vezes 3, mais o nitrogênio que pesa 14, vamos multiplicar por 3, e o oxigênio que pesa 16, tu vai multiplicar por 7. Você vai achar 221, que eu já fiz a conta. 229, perdão. Você vai achar 229. E aí, então, 1 mol dessa substância equivale a 229 gramas. Logo, se você tem 0,45 mol dessa substância, você vai ter X. Então, X é igual a 0,45 vezes 229. 0,45 vezes 229 vai me dar uma massa de 103,05 gramas. Esse é o valor da massa do ácido para ser utilizado. A questão 5 fala: o limite máximo de concentração de íons mercúrio admitido para seres humanos é de 6 mg por litro de sangue. Calcule o valor do limite máximo de concentração de íons mercúrio em número de mols para um adulto com volume de sangue igual a 5 litros. Bom, então a gente vai ter que fazer assim, presta atenção. 6 mg por litro, então 6 mg a cada 1 litro. Como o indivíduo tem 5 litros, então você vai admitir que são 30 miligramas. Só que como você não pode usar miligrama, vai ficar 30 vezes 10 a menos 3 gramas. Então a gente vem aqui e vamos agora calcular o que ele quer. 1 mol de íons mercúrio, você tem 200 gramas. O que ele está me dizendo aqui. A massa do íon não interfere se você é íon ou se é átomo, é a mesma massa sempre. 1 mol, 200 gramas. Então, se você tem 30 vezes 10 a menos 3 gramas, você vai ter X. Então, X vai ser 30 vezes 10 a menos 3, dividido por 200. 200 é 2 vezes 100, certo? Muito bem, isso aqui vai ficar 30 é 3 vezes 10. 3 vezes 10 vezes 10 a menos 3 sobre 2 vezes 100, que vai ficar 2 vezes 10 ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu gosto de fazer assim. Eu vou pegar aqui essa potência de 10 positiva e vou jogar ela lá para cima negativa. Vai ficar 10 a menos 2. Então, 10 a menos 3 com 10 a menos 2 dá 10 a menos 5. Com esse 10 aqui fica 10 a menos 4. E 3 sobre 2 dá meio. Então isso aqui é 1,5. E o somatório ali dá 10 a menos 4. Então a resposta é 1,5 vezes 10 a menos 4. Certo, mol. Que é a resposta de letra B. Muito bem. A 6 fala: o ácido acético é um composto orgânico de fórmula CH3COOH, oficialmente chamado de ácido etanóico. É um ácido carboxílico saturado de cadeia aberta que, em sua forma impura, é popularmente conhecido como vinagre, ou seja, 7% do ácido acético em solução aquosa. Ele quer o número de mols em um frasco com 500 ml. Você pode me perceber que ele está me perguntando mol, que eu tenho que mol a gente relaciona com massa, me dando volume. Para isso, obviamente, ele tem que me dar densidade. Centímetro cúbico é a mesma coisa que mililitro. Guarda isso. Centímetro cúbico é a mesma coisa que mililitro. Então, ele está me dizendo que a densidade é 1,2 grama por centímetro cúbico. Então, é a cada 1 ml. Quer dizer que 1 ml pesa isso aí. Se você tem 500 ml, você vai ter X. Se você multiplicar 1,2 vezes 500... você vai achar 600 gramas. Só que dessa massa de vinagre, só 7% é ácido.
Então, o que eu vou ter que fazer? Tirar 7% disso. 600 vezes 7% aqui, ó. Corto 0 com 0, 0 com 0. 6 vezes 7 vai dar 42 gramas. Essa é a massa de ácido acético que você tem dentro do vinagre. E agora eu vou fazer a conta. 1 mol tem... O carbono é 12. 12, 24. O hidrogênio é 1. 25, 26, 27, 28. E o oxigênio é 16. 16 vezes 2 dá 32. Então, 32 com 28 vai dar 60. Então, 1 mol tem 60 gramas. Então, 42 gramas vai ter X. Então, X é igual a 42 divididos por 60. 42 por 6 dá 7. Então, 42 por 60, 0,7 mol. Essa é a quantidade em mol do ácido no vinagre. 7. Linus Pauling, Prêmio Nobel de Química e da Paz, faleceu recentemente aos 93 anos. Recentemente, não, ele morreu em 94, já tem um tempinho. Era um ferrenho defensor das propriedades terapêuticas da vitamina C. Ingeria diariamente cerca de 2,1 vezes 10 a menos 2 mol dessa substância. Ok, olha só, primeiro, quanto é que vale a massa fixa disso? Vai ficar 12 vezes 6, carbono pesa 12, mais 1 vezes 8, porque o hidrogênio pesa 1, mais o oxigênio, que é 16 vezes 6. Se você fizer essa conta, vai dar 176. Então, 1 mol equivale a 176 gramas. Como você tem 2,1 vezes 10 a menos 2 mol, você vai ter X. Então, X vai ser igual a 176, vezes 2,1 vezes 10 a menos 2. É a mesma coisa, isso aqui, só isso aqui sozinho, ó. Isso aqui sozinho é o que? É igual a 21 vezes 10 a menos 1. Vezes o 10 a menos 2, que já está ali, vai ficar 21 vezes 10 a menos 3. Vezes 176. Então, vamos ver. Isso daqui, 176 vezes 21, eu fiz a conta aqui, que deu 3.696. Então, 3.696. 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3. Bom, como isso aqui está em grama, tá vendo o X aqui? Você, indivíduo, sabe que isso aqui é 10 a menos 3 grama, é a mesma coisa que é miligrama. Por que eu vou deixar em miligrama? Porque ele está me dando que a dose diária é em miligrama, então deixa todo mundo na mesma unidade. 3.696 miligramas. Então, qual vai ser a razão? 3.696 divididos por 62. Isso vai dar aqui 59,1. Então, o valor aproximado, né, como ele está falando aqui aproximadamente, é 60. E a derradeira questão: na fabricação de detergentes, o carbonato de sódio é um sal indispensável. Esse sal assegura o correto funcionamento das demais substâncias que compõem o detergente, como enzimas, tensoativos, etc., durante as diferentes fases da lavagem. Você tem uma massa de 2,12 miligramas. 1 mol dessa substância, Na2CO3, vai ser igual a quanto? O Na é 23, vai ficar vezes 2, o carbono é 12, mais o O, que é 16 vezes 3. Essa soma dá 106. Então, 1 mol disso tem 106 gramas. Então, 2,12 vezes 10 a menos 3 gramas, porque está em miligrama, você tem que passar para grama, que é 10 a menos 3, você vai ter X. Então, X vai ser igual ao quê? Muito bem, olha só, você passou de 106 para 212, é o dobro. Você dobrou, andou 2 casas para a esquerda e multiplicou por 10 a menos 3 ao mesmo tempo. Vou repetir. Você dobrou, andou 2 casas para a esquerda e multiplicou por 10 a menos 3. Dobra 1, vai ficar 2. Não é isso? Anda 2 casas para a esquerda, 0,02, e bota 10 a menos 3. O que é isso aqui? Não é 2 vezes 10 a menos 2?
Então isso aqui é 2 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a menos 3. Que a resposta vai ficar 2 vezes 10 a menos 5 mol. Então tá aí a resposta, 2 vezes 10 a menos 5. Acompanhe o próximo vídeo, cálculo de número de moléculas, enfim, que aí seria de cálculos químicos 2. Um beijo, obrigado.